Brava Energia, uma das ações mais comentadas do momento. Será que está na hora da virada da Brava? Será que vale a pena comprar as ações da companhia nesse momento? É justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Então vem comigo, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e assiste o conteúdo até o final. As ações da Brava vêm sendo um grande destaque negativo no ano de 2024. A companhia, que é o resultado da fusão entre 3R e Enauta, foi criada prometendo muitas sinergias e melhoras operacionais. No entanto, parece que a Brava carrega muito do histórico extremamente negativo da antiga 3R. A 3R, durante muito tempo, foi uma companhia que prometeu muito e entregou muito pouco. E isso eventualmente foi acabando com a paciência do mercado. E com certeza a gota d'água para o mercado foi a última paralisação que nós tivemos no campo de Papa-Terra. Eu expliquei sobre tudo isso no detalhe nesse vídeo que eu vou deixar aparecendo aqui no card. Mas basicamente o campo de Papa-Terra é um campo que pertencia à 3R, é um campo que tem um potencial bastante interessante, mas desde quando foi adquirido pela 3R, ele vem passando por uma série de problemas. Volta e meia Papa-Terra está em manutenção e a produção está parada. E mais recentemente foi anunciada mais uma manutenção em Papa-Terra, dessa vez por pedido da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Segundo a própria ANP, existia uma série de irregularidades em Papa-Terra que precisavam ser corrigidas. Inclusive, uma dessas irregularidades era um número maior de pessoas na plataforma do que era permitido, algo bastante amador. Inicialmente foi comunicado que a produção em Papa-Terra voltaria por volta de 20 a 30 dias depois. No entanto, pouco tempo depois, a Brava comunicou que a produção de Papa-Terra só voltaria em dezembro desse ano. Isso porque, segundo a companhia, a Brava iria aproveitar essa parada pedida pela ANP para já fazer mais manutenções e mais intervenções em Papa-Terra, para que Papa-Terra voltasse a produzir dentro de uma normalidade e, eventualmente, para que até se aumentasse a produção desse campo. E essa parada prolongada em Papa-Terra foi o estopim. Muita gente estopou a posição em Brava, o mercado não acredita na companhia e as ações da empresa despencaram desde então. No entanto, na minha opinião, existe um certo exagero do mercado nessa descrença total com a Brava. Isso porque toda essa crise de confiança com a Brava, inclusive esse último episódio em Papa-Terra, é culpa da antiga gestão da companhia, a gestão da antiga 3R. Essa antiga gestão não está mais na Brava. Hoje, quem comanda a Brava, quem toca a companhia, é a gestão da antiga Enauta, liderada pelo Décio Oddone, que é um dos executivos de petróleo mais respeitados do Brasil. Mas como eu comentei, o mercado perdeu a paciência com a Brava. E agora é a Operação São Tomé. O mercado precisa ver para crer. Ele não vai pagar na frente por nada, não vai pagar por promessas. O mercado quer que, de fato, a Brava entregue melhoras operacionais. E um ponto positivo sobre isso é que nesse resultado do terceiro trimestre de 2024, nós já tivemos algumas sinalizações muito importantes por parte da Brava. Apesar do resultado da companhia ter sido muito fraco, como já era de se esperar, até porque o campo de Papa-Terra está parado, Manati segue parado e os outros campos estão passando por uma série de intervenções e workovers, nós tivemos alguns pontos interessantes nesse resultado da empresa. O primeiro ponto interessante que vale a pena ressaltar foi a diminuição do lifting cost. Apesar da companhia ter apresentado uma produção bem menor, o lifting cost da Brava deu uma boa diminuída. Parte disso se explica por conta da parada de Papa-Terra, que é o campo com maior lifting cost, mas também tem um quê de ganho, de melhor operacional nessa diminuição do lifting cost, que não pode ser desprezada. E se essa redução do lifting cost não é suficiente, dá uma olhada nessa melhora operacional dos campos onshore da companhia. Olhando aqui nesse gráfico, fica muito claro que, tirando ali o campo de Alto Estreito, que teve um pequeno problema na sua produção, que já foi resolvido, todos os campos onshore da Brava tiveram uma produção maior com a gestão da Brava do que tiveram no último resultado com a antiga gestão,
que era a gestão da antiga 3R. Isso mostra uma melhora operacional, uma melhora de gestão da companhia e não deveria ser desprezado. Além disso, algo que me agradou bastante nesse resultado do terceiro trimestre da Brava foi a teleconferência de resultados. Nesse call de resultados, que foi o primeiro call com a equipe do Décio Oddoni, ficou muito claro a diferença na gestão da companhia e também ficou muito claro que a companhia agora tem um plano concreto e bem embasado para os próximos anos. E isso é muito importante. Eu vejo a Brava com gatilhos muito importantes para os próximos trimestres, para 25 e para 26. E esses gatilhos podem trazer uma melhora absurda para a Brava. Mas antes de falar quais são esses gatilhos, deixa eu te lembrar de algo muito importante. Você pode ter a minha ajuda no dia a dia com os seus investimentos. Eu posso te ajudar a montar uma estratégia, definir uma alocação de acordo com o seu perfil, escolher quais ativos melhor se encaixam de acordo com essa estratégia e, obviamente, acompanhar o mercado na unha diariamente. Para isso, é só você conferir os links aqui na descrição e no comentário fixado. Ali vai ter o link para minha assessoria de investimentos e vai ter o link também para minha mentoria de investimentos. Se você tiver qualquer dúvida, quiser saber a diferença de uma para outra, é só clicar no link, preencher o formulário que eu mesmo entro em contato para a gente conversar melhor. Voltando agora a falar dos gatilhos que a Brava tem para atingir no futuro próximo, um dos principais e o mais próximo deles é a entrada em operação do FPSO Atlanta. O campo de Atlanta é um campo que veio da antiga Enauta, e esse campo vem há muito tempo sendo operado com o sistema de produção antecipado. Basicamente, nesse sistema se usa um FPSO antigo, que é o Petrojal, e esse FPSO ele não tem a condição de produzir tudo o que esse campo tem condição. E é justamente por conta disso que a Enauta já vem há um bom tempo trabalhando para sair do sistema de produção antecipado e entrar no sistema de produção definitivo. Para isso, a companhia tem que trocar esse FPSO antigo, que é o Petrojal, pelo novo FPSO, que é o FPSO Atlanta. E tudo indica que o FPSO Atlanta vai entrar em operação nos próximos dias. A última inspeção da ANP nesse FPSO está marcada para o dia 26 ao dia 29 de novembro, ou seja, nos próximos dias. Hoje, o campo de Atlanta produz mais ou menos 20 mil barris de petróleo por dia. Com a entrada do FPSO Atlanta, a produção desse campo vai poder chegar aos 50 mil barris de petróleo por dia. Outro gatilho muito importante, na verdade o mais importante de todos, é a volta da operação no campo de Papa-Terra. Como dá para ver aqui nesse gráfico, já foram concluídas as demandas que a ANP tinha sobre o campo de Papa-Terra. Agora, o que está acontecendo é que a Brava, sob essa nova gestão do Décio Oddoni, está fazendo uma série de outras manutenções e intervenções no campo de Papa-Terra. O que a companhia busca é estabilizar a produção no campo de Papa-Terra, fazer com que Papa-Terra pare de ser um campo problemático e se torne um campo minimamente previsível e futuramente a companhia também busca aumentar a produção de Papa-Terra. Apesar do campo de Papa-Terra ter um óleo mais grosso, um pouco mais difícil de operar, ele é um campo que tem uma reserva muito grande e hoje a Brava tem um fator de recuperação no campo de Papa-Terra na casa de 3%, o que é extremamente baixo. Se a companhia conseguir botar esse campo em operação, fazendo as intervenções necessárias, melhorando a tecnologia, melhorando a produção como um todo, certamente esse fator de recuperação vai aumentar e isso vai trazer um incremento de produção muito importante para a Brava e, consequentemente, também vai diminuir o lifting cost de Papa-Terra. A volta de Papa-Terra é o gatilho mais importante, primeiramente, porque é um campo que tem o potencial de trazer um incremento de produção muito significativo para a Brava. Mas principalmente porque Papa-Terra voltando a operar, voltando a produzir, quem sabe aumentando a sua produção, vai ser um símbolo, vai ser um marco muito importante, que vai servir para mostrar para o mercado que essa gestão da Brava não tem nada a ver com a antiga gestão da 3R. Se isso realmente acontecer, todo esse prêmio de gestão, todo esse prêmio de governança que existe sobre a Brava vai sair mais cedo ou mais tarde e isso vai destravar as ações da companhia. No entanto, a Brava continua sendo uma tese binária. Como eu acabei de comentar, se a Brava conseguir fazer tudo o que eu falei, a companhia certamente vai ultrapassar uma produção de 100 mil barris de petróleo por dia,
o lifting cost vai diminuir, a geração de caixa vai aumentar e as ações da companhia vão decolar. No entanto, se por algum motivo a Brava não conseguir botar em operação o FPSO Atlanta ou tiver uma parada mais prolongada em Papa-Terra, aí a situação da companhia vai ficar mais complicada. Até porque, nesse terceiro trimestre, um ponto negativo foi a geração de caixa da Brava, ou melhor, o consumo de caixa da Brava. Justamente por conta da companhia estar fazendo uma série de investimentos e intervenções nos seus poços, o CAPEX no terceiro trimestre foi muito alto. E por conta disso, a queima de caixa operacional da Brava foi muito elevada. Com isso, a alavancagem da companhia subiu para 2,7 vezes dívida líquida pelo EBITDA. Só para a gente ter uma ideia, os covenants da dívida da Brava, que é basicamente o limite de alavancagem que a companhia pode atingir, estão em 3 vezes dívida líquida pelo EBITDA. Se a Brava não conseguir voltar com a operação de Papa-Terra e não conseguir botar o FPSO Atlanta para produzir petróleo, é bem provável que os covenants da dívida estourem no quarto trimestre de 2024. E aí a companhia vai ter que tomar alguma medida para evitar que isso aconteça, vai ter que fazer uma chamada de capital, vender algum ativo, e aí as coisas ficam mais complicadas. Mas a pergunta que não quer calar: Cleison, vale ou não vale a pena investir na Brava nesse momento? Na minha opinião, vale a pena, tanto é que eu comecei a montar uma posição pequena nas ações da Brava. Como eu disse, a Brava ainda é uma tese binária, ainda tem um risco bastante elevado. No entanto, depois desse resultado do terceiro trimestre e de várias sinalizações que nós tivemos dessa nova gestão, eu acredito que o risco da tese deu uma diminuída, apesar de ainda ser bastante alto. Na minha visão, é muito plausível que a Brava consiga colocar em operação o FPSO Atlanta e consiga voltar a produzir em Papa-Terra. Se isso acontecer, como eu já comentei, as ações da companhia vão deslanchar. E a Brava tem tudo, assim como a própria empresa já deixou muito claro, tem tudo para pagar muitos dividendos em 2025. Um ponto de atenção para a Brava e para todo o setor de petróleo é que o macro não está muito favorável para as petroleiras. Nós temos o Trump entrando na Casa Branca no ano que vem. É muito provável que o Trump incentive a produção de petróleo americana. Também pode ser que a gente tenha um desfecho na guerra entre Rússia e Ucrânia, nos conflitos do Oriente Médio, e tudo isso pode trazer uma pressão de oferta para o petróleo muito grande e pode fazer com que o preço da commodity dê uma boa caída. Isso certamente pode pesar sobre as petroleiras. Mas o ponto aqui é que a Brava tem uma série de gatilhos micro referentes apenas à operação da companhia que podem, apesar disso tudo, fazer com que as ações da empresa performem muito bem. E é justamente por isso que eu montei uma posição em Brava, mas como eu já comentei, é uma posição pequena, o risco ainda é elevado e vou seguir acompanhando o ativo. À medida que a companhia vai entregando esses gatilhos que eu comentei, eu posso ir aumentando a minha posição sem problema nenhum. Mas e você? Me manda aqui nos comentários. Gosta de Brava? Não gosta de Brava? Prefere outra petroleira? Enfim, manda a sua opinião aqui que eu quero saber. E também não esquece de algo muito importante. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.